Hoje a gente vai mergulhar em uma das cartas mais pessoais, mais intensas da história. E olha, isso aqui não é só um documento antigo, não. É uma verdadeira aula de gerenciamento de crise, de defesa de liderança e daquela jornada que é sempre difícil da reconciliação. Vamos fundo para entender 2 Coríntios. Essa é a grande questão, né? A pergunta que está bem no centro dessa carta. Imagina só a situação. Você funda uma comunidade, se dedica de corpo e alma a ela, e, de repente, sua autoridade, suas intenções, tudo começa a ser questionado. É exatamente esse o cenário que o apóstolo Paulo está enfrentando com a igreja de Corinto. Para a gente entender a resposta dele, vamos seguir este caminho. Primeiro, a relação em crise. Depois, como ele define seu ministério através do sofrimento e da sinceridade. Aí vem a ideia central da força na fraqueza. Em seguida, a prova da generosidade. E, por fim, o grande apelo à reconciliação. Então, vamos começar entendendo o problema. A relação entre Paulo e a comunidade que ele tanto amava em Corinto, bem, ela estava por um fio. E tudo começou de um jeito que parece até comum demais. O estopim do conflito foi algo que parece simples, uma mudança nos planos de viagem. Só que para os coríntios, que já estavam sendo influenciados por uns novos mestres que se achavam o máximo, isso foi a prova de que Paulo não era confiável, que nas palavras dele havia o sim e depois o não. Esses rivais, sabe, estavam minando a credibilidade dele, e Paulo precisava e muito responder. É muito importante a gente entender que esta não é uma cartinha calma, um oi tudo bem. O tom é apaixonado, às vezes até sarcástico e, acima de tudo, profundamente pessoal. Paulo está lutando aqui não pelo ego dele, mas pela alma da mensagem que ele mesmo pregou. E aí que a coisa fica interessante. Diante desses ataques, Paulo não entra no mesmo jogo dos oponentes. Pelo contrário, ele redefine de uma forma radical o que significa ser um líder de verdade. Os rivais dele chegaram cheios de credenciais que impressionavam. Cartas de recomendação, um discurso todo polido, uma aparência de poder. Paulo, ele vira essa lógica de cabeça para baixo. As credenciais dele, a própria comunidade de Corinto. A prova dele, não a eloquência, mas a sinceridade. E o currículo, o sofrimento. A força dessa metáfora é incrível. É como se Paulo dissesse: querem uma carta de recomendação? Olhem uns para os outros. A transformação na vida de vocês é a única carta que importa. E não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus. Ele baseia essa autoridade toda num conceito teológico muito profundo, a nova aliança. Ele argumenta que o ministério dele não é sobre regras rígidas externas, a letra que mata, como ele diz, mas sobre uma transformação interna que dá vida, feita pelo Espírito. É uma mudança de paradigma total. E isso nos leva direto para o coração pulsante desta carta. Uma filosofia que é completamente contra-intuitiva, revolucionária mesmo. Em vez de listar os sucessos, Paulo faz algo chocante. Ele começa a se gabar, mas não das suas habilidades ou conquistas. Ele se gaba das suas falhas, das suas provações, dos momentos em que ele esteve mais vulnerável. Escuta só essa lista: 5 vezes açoitado, 3 vezes espancado, apedrejado, 3 naufrágios, perigos constantes de todos os lados, trabalho até a exaustão, fome, sede, frio. Isso não parece um currículo de sucesso para ninguém, né? É um verdadeiro registro de sofrimento. E aqui está o pulo do gato. Para Paulo, a fraqueza humana não é um obstáculo para o poder de Deus. É justamente o palco onde esse poder se mostra com mais clareza. É nesse paradoxo maluco que ele encontra a sua verdadeira força e autoridade. Essa imagem ilustra a ideia de uma forma brilhante. A gente é o vaso de barro, sabe? Frágil, comum, que quebra fácil. O tesouro que está dentro, o poder de Deus, não vem do vaso. A própria fragilidade do vaso é o que prova que o tesouro que ele carrega é precioso de verdade. Ok, com essa filosofia toda estabelecida, Paulo então parte da teoria para a prática. Afinal, como é que uma comunidade reconciliada deve agir? Ele aponta para 2 ações bem concretas. Primeiro, a reconciliação interna. Ele manda perdoar e trazer de volta um membro da comunidade que tinha errado. E segundo, uma ação externa. Uma coleta bem generosa para ajudar os cristãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Era um jeito de provar que a fé deles era real, era ativa. E ao falar sobre a doação, Paulo não foca na quantia, ele foca na atitude. O princípio é simples: generosidade gera generosidade.
A motivação tem que ser a alegria, não a obrigação. E tudo isso baseado na confiança de que Deus vai prover o necessário. E finalmente, depois de defender seu ministério, de apresentar toda a sua visão, Paulo chega ao clímax da carta, o seu apelo final, direto e reto. Nesse ponto, ele assume uma função dupla. Ele é um apóstolo, sim, mas mais importante, ele é um embaixador em nome de Cristo. A mensagem não é dele, pessoal. Ele afirma que está falando em nome de Deus, com um apelo urgente. Reconciliem-se com Deus. E no fim das contas, ele revela sua verdadeira motivação. Apesar do tom duro em algumas partes, o objetivo dele não é dominar a fé do pessoal de Corinto. Ele se vê como um colaborador, alguém que trabalha para a alegria deles, porque a fé que eles têm, essa já é firme. A conclusão da carta é uma bênção cheia de esperança. Ele os chama para viverem em alegria, buscarem a perfeição, terem um só pensamento e viverem em paz. É a visão final de uma comunidade que foi totalmente restaurada. Essa análise de 2 Coríntios deixa no ar uma pergunta muito poderosa, um paradoxo para a gente pensar. Num mundo que valoriza tanto a força, a autossuficiência, onde na nossa vida aceitar a fraqueza pode, na verdade, se tornar a fonte do nosso maior poder?